Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá pessoal, boa noite. Estamos começando o Media Watch desta quarta-feira, direto de Brasília, com uma convidada especial aqui, Raquel Brunheira, e hoje com cadeira, né? Hashtag cadeira para Brunheira. Hoje ela merece, Fernando, hoje a Raquel merece ganhar, porque ela já ganhou publicidade gratuita em toda a mídia. Esse programa Media Watch, que não se cansa de criticar a imprensa, hoje a gente gostaria de agradecer a mídia. Profundamente. Aos amigos jornalistas, né? A gente gostaria tanto de ter inimigo inteligente para poder combater, a gente não tem. A gente tem do outro lado uma mídia arcaica, tradicional, ultrapassada, que não entende de guerra cultural, Fernando. Né? Eles são manipulados, eles são idiotas úteis manipulados, mas eles são incapazes de gerar um embate digno para combater a direita que pensa o conservadorismo inteligente, Fernando. Usaram hoje a Raquel para promover o curso O Método Eleitoral. A gente agradece muito e aqui eu já cumprimento e dou boa noite primeiramente a Fernando Melo e depois vai passar a palavra para Raquel Brunheira. Boa noite a todos, obrigado pela presença, agradecemos de coração aqui a presença de todos vocês, o compartilhamento, aquele like que eu sempre peço aqui para vocês. A gente tem que sair da bolha, não adianta, esse ano é ano de campanha, a gente está querendo sair da bolha nos municípios, né, alcançando cada vez mais vereadores de direita, prefeitos de direita. Já imaginou um sonho, né, termos prefeitos de direita? É para isso que a gente está trabalhando tanto, estamos aqui mais uma vez trabalhando, e hoje com a Raquel participando junto com a gente aqui. É uma honra, Raquel, agradeço demais. Sei que a gente já te elogiou bastante, você nunca deu tanta bola, mas hoje a grande mídia te elogiou, você está aí toda derretida. Vai lá, cumprimenta o pessoal e vamos nessa. Ai, que maldade. Gente, obrigada, muito obrigada pelo convite. Muitas vezes eu estou por aí nos bastidores, eu sou uma pessoa dos bastidores, mas hoje, como o Rafael falou, a mídia resolveu me tirar das coxias e me colocar em foco por conta de uma nomeação. Quem não está sabendo, eu fui nomeada para a Fundação Palmares e simplesmente isso caiu como uma bomba, porque eles não gostam de ver a direita ocupando espaços, enfim, isso é um problema muito grave para eles, mas isso a gente vai conversar mais tarde sobre isso aí. De qualquer forma, muito obrigada e obrigada pela cadeira, vocês são muito gentis. Hoje a Raquel merece sentar. E pessoal, a gente vai falar sobre o processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Está por um fio e parece que não é brincadeira. Se a Alerj aceitou com um massacre, Fernando e Raquel, essa de 36-0, a admissibilidade do processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, significa que a situação dele está bastante delicada. A gente vai abordar isso aqui durante o programa, entre outros assuntos. Exatamente, pessoal. A situação do Witzel tá uma maravilha, tá feia, tá muito linda, né? Estamos amando isso aí e torcendo para que seja o primeiro, né? Igual aqueles brincadeiras de dominó, né? Que você coloca as pedrinhas, derruba uma pedrinha e ele vai derrubando as outras. Tem muito governador para cair. Tivemos aí também uma homenagem maravilhosa da Polícia Federal lá no Pará, né? Apreendendo ali muito dinheiro, dinheiro em espécie ali com os secretários ali do governo Barbalho. Enfim, parece que realmente o Covidão veio aí para substituir o Covidinho, né? A gripezinha tá indo embora e o Covidão tá vindo quente. Pessoal, agradeço aqui a presença de todo mundo. O pessoal já tá falando aí do placar, já tá mandando superchat. Eu agradeço de coração
a todos que estão aqui no nosso canal, todos que estão aqui na nossa live. Compartilhe o link, pessoal. Joga esse link nas suas redes sociais, traz o pessoal para cá, porque hoje nós temos muita notícia boa, temos algumas bombásticas para soltar para vocês, então não vamos nem enrolar muito não. E exclusiva, e temos uma notícia exclusiva que o Fernando Mello vai abrir aqui, né? Lembrando, Fernando, que na segunda-feira, lembra que a gente falou sobre a votação no TSE, que nos perguntaram e nós respondemos. Seria muita surpresa se durante a votação de ontem, no TSE, a gente antecipou, não houvesse um pedido de vistas, né, dos papalagostas, porque eles iriam parar um momento, eles estariam cansados, né? Precisamos tomar um vinho branco, ou um cabernet, né, um vinho tinto, e comer uma lagostinha. E aí, Alexandre de Moraes pediu vistas e o processo foi, então, adiado, como a gente já havia previsto. Então, pessoal, quando você acompanha o Comunicação e Política, quando você assiste o Media Watch, você tem informação em primeira mão, você tem uma leitura muito diferente do que você encontra na mídia. Exato. E hoje o Fernando tem algo muito importante para falar aqui, entre outros assuntos. E o Felipe Bergamo já escreve para a gente, 3 meliantes e um segredo, um método eleitoral. Pessoal, método eleitoral que não é segredo nenhum, é um método desenvolvido pela Raquel Brunheira, que vai aumentar a capacidade de obter votos de quem fizer o método. E mais importante, Raquel, quem estiver nesse grupo vai andar com a gente. Exatamente. Vai andar com a gente durante a eleição e depois. Fala da estratégia, por favor. Isso, nós temos uma estratégia de bloco. Daqui a pouco mais acho que a gente entra no assunto. Vou deixar com que vocês... Eu sou aquela do spoiler, né? Que você sabe como é que eu sou. Eu vou se deixar conta o final primeiro, né? A gente cutuca a Raquel por baixo aqui quando ela fala muito. O pessoal colocando aqui no chat tem razão. O placar, a gente falou 36. É 69-0 o placar da Leste, né? São 70 deputados ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 70 deputados, um se ausentou e 69 votaram ali contra o Wilson Witzel. Pessoal, vamos lá, eu quero mostrar uma imagem para vocês, então já quero começar aqui com uma bomba aí do mundo político de hoje, na verdade... Posso só ler um superchat aqui para a gente não perder? Vamos lá. Porque a Lana Araújo escreve, parabéns, Raquel, você é mais do que merecedora. Leio todos os seus artigos no Jornal da Cidade Online. Queridos, obrigada. Obrigada, chefe lá do Cidade Online também. Obrigado, Rejane, pela contribuição e também o Tático Monstro Airsoft. Vamos para cima, parabéns pelo trabalho excelente, muito obrigado. Então, Fernando, agora vai lá mostrar a mensagem bombástica. Vamos lá, pessoal, eu vou jogar uma imagem na tela e você acompanha comigo, porque eu vou colocar a imagem na tela e vou explicar porque muita gente não entendeu a história da capivara do Carlos Bolsonaro ali no Twitter, beleza? Então vou colocar na tela a seguinte imagem. Olha a imagem aí e vamos lá, segue a explicação que eu vou te passando aqui. Vamos lá. Imagem número 1, nós temos aí essa coisinha fofa. Vamos lá. Temos aí o Carlos Bolsonaro postando ali na sua rede social o seguinte: atenção Polícia Federal, capivara na área. Isso foi postado dia 10 de junho, hoje às 4h39 da tarde. Atenção Polícia Federal, capivara na área. Ele mostra o que seria um negócio de pano ali, parece uma blusa ou uma bolsa, não sei. Alguma vestimenta, ou algo assim. Forro de uma cadeira. Exato, né? Tem alguma coisa aqui que é... Aqui dá para perceber que é o forro, né? De uma roupa, de uma cadeira, de uma bolsa, não sei. E ele mostra também um gravador. Esse aqui é um gravador muito comum, inclusive eu tenho um exatamente igual a esse. É um gravador muito bom para repórter, né? Porque ele é um gravador bem pequenininho. Você coloca um cartão de memória nele, igual o cartão de máquina fotográfica, e você pode gravar áudios. Então, para fazer reportagem, ele é excelente. Ele coloca isso aí. Atenção, Polícia Federal, capivara na área. Agora eu quero mostrar para você a segunda imagem. Olha só essa imagem aqui. Do que será que o Carlos Bolsonaro está falando? Vamos lá. Carlos Bolsonaro, ele adora fazer essa brincadeirinha aqui. Ele coloca no seu Twitter em resposta ao Cláudio Dantas. Tudo direcionado, não enxergar o que acontece, mais uma vez prevendo o futuro, é a cara das capivaras. Por que ele posta isso? Porque lá no Twitter, o Carlos Bolsonaro, ele gosta de tirar uma onda com o Cláudio Dantas, do antagonista, de que o Cláudio Dantas parece uma capivara. E parece mesmo, olha a carinha da capivara, que gracinha, comendo ali uma folhinha de couve. Parece o Cláudio Dantas, né? O pessoal gosta de chamar de Lazy Town, né? Aquele carinha da Lazy Town, parece também, mas parece muito uma capivara.
Você sabe o que nós estamos vendo hoje nas redes sociais? Nós estamos vendo o Carlos Bolsonaro desvendar aquele anãozinho que o Diogo Mainardi tanto gosta de falar. E quando o Bebiano caiu, quando o Bebiano estava dentro do Palácio do Planalto e o Bebiano caiu, o Diogo Mainardi tirou uma onda no Twitter. Assim que o Bebiano caiu, ele falou inclusive o seguinte: não tem problema o Bebiano sair de dentro do palácio, temos um anãozinho lá dentro. Tudo indica que hoje nós vimos aí pela primeira vez o enterro de um anão. Nós temos aí a morte de um anãozinho e o anãozinho gravador da Sony ali acabou de entrar em óbito. Então nós temos aqui, e o Rafael estava fazendo uma consideração que eu quero que ele fale para vocês, nós temos aqui, ao que tudo indica, Rafael, um episódio muito sério. Isso aqui não é uma gracinha, isso aqui não é uma piadinha, um episódio muito sério onde, ao que tudo indica, o Carlos Bolsonaro postou na conta dele, Carlos Bolsonaro, e logo em seguida, na própria conta do Jair Bolsonaro, foi postada a mesma coisa, capivara na conta do presidente da República. Então, Fernando, como a gente conversava antes do programa aqui, para ter uma escuta dentro de uma sala do Palácio do Planalto, seja o gabinete da Presidência da República, seja na Casa Civil, ou alguma sala próxima, uma sala de reuniões, por exemplo, aquilo ali não foi parar por engano sozinho, ou o próprio jornalista colocou o aparelho ali, está alimentando e checando a bateria e tudo mais. É o seguinte, para isso precisaria de uma pessoa dentro do Palácio do Planalto, ou dentro da Casa Civil, ou do GSI, enfim, algum militar que está tomando conta disso para não ser descoberto. E ali vazam informações e gravações que vão alimentar quem? O jornalista, o antagonista. Ok, então o jornalista obviamente tem que ser responsabilizado, porque ele, afinal, está fazendo uma escuta ilegal e deveria ir preso imediatamente, que nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele iria preso, na China ele seria morto, tá? Ele seria executado sem apelação, mas aqui no Brasil ele deve ir preso. E a pessoa que está fazendo isso dentro da presidência tem que ser preso, porque isso é um crime contra o país. É um crime contra a segurança do país. Detalhe. Essa pessoa precisa ir presa o mais rapidamente possível. Quando eu trabalhava lá na Cultura, havia algumas intervenções, algumas vistorias nas salas com frequência. Eu imagino que isso deva ocorrer, ou pelo menos deveria ocorrer, também nos gabinetes da presidência. Exato. E a pessoa que já está trabalhando com isso, ele sabe quando vai ser a vistoria. Isso é terrível. Aí ele isso esconde a escuta quando vai ter vistoria, coloca a escuta novamente. Isso é um absurdo, isso é um crime contra a segurança do país. E quando a gente vai ali, Rafael, no Palácio do Planalto, detalhe para vocês, tá bom? Você não entra ali com o celular. Não. Você chega lá com o celular, né? A gente já foi ali, você chega ali com o celular. Se você vai no terceiro andar do Palácio do Planalto, que é o andar onde fica o gabinete do presidente da República, você não entra com o celular, muito menos, quem dirá, um gravador, que só serve para uma coisa, para gravar áudio. Aquele gravador ali, ele não grava imagens, ele só grava áudio. Então, sinceramente, pessoal, isso daí, como o Rafael falou, isso tem que ser analisado e nós estamos vendo no Brasil uma grande atuação da imprensa contra esse governo, fazendo de tudo para vazar informação, encontrar informação. Não é outra palavra que senão espionagem. Exato. O que a imprensa está fazendo no Brasil, como exemplo daquele consórcio, Fernando, criado, né, para não dizer máfia, o consórcio dos números, a coisa mais absurda que a gente viu acontecer, pelo menos na última semana, que acontece muita coisa absurda no Brasil todos os dias. Mas aquele consórcio criminoso da imprensa para divulgar números extraoficiais, né, a pedido do Mandetta, pelo amor de Deus. Agora nós temos um caso sério de espionagem e precisa ser apurado até o fim e, repito, prisão para os responsáveis. Solange nos escreve lá dos Estados Unidos dizendo: vocês são demais, o melhor trio, muito obrigado. Obrigado, Solange. Kátia Barbosa, depois que a Raquel ganhou uma cadeira na Fundação Palmares, vocês dois arrumaram uma cadeira aí para ela, né? É a disputa, né? Ela ganha lá, a gente bota uma cadeira aqui. Vamos ver quem vai ganhar no final. Sérgio Camargo, estamos de olho em você. Ô, chefe. Né? A gente viu primeiro, viu, Sérgio? A gente viu primeiro, né? Não vem querer tirar a escrava Isaura daqui, não vai sair de jeito nenhum. A escrava Isaura, porque alguém fez um comentário
lá no Brasil 247, dizendo, ela é a cara da escrava Isaura. A versão Lucélia Santos, tá? E ela tá rindo aqui e diz, boa sorte, Raquel, Deus te abençoe. E aos 2 meninos também. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Vamos dar sequência aqui, que eu queria falar um pouquinho sobre essa pauta internacional que tanto nos indigna e deixa assim revoltados, Fernando, que as 2 matérias aqui são da Folha. E a primeira diz o seguinte, estátuas do rei Leopoldo II da Bélgica, em Antuérpia, e de Robert Milligan, em Londres, isso eu vi ontem, foram retiradas na esteira dos protestos antirracismo que começaram nos Estados Unidos, no fim de maio se espalharam por cidades europeias. Na última quarta, um monumento ao monarca belga foi coberto de tinta e incendiado por ativistas. Após uma ordem de remoção do legislativo local, a estátua foi levada nesta terça ao Museu de Esculturas ao Ar Livre da cidade de Middelheim, onde funcionários farão uma avaliação dos danos. Essa aí, ou seja, os próprios terroristas botaram fogo na estátua e ela acabou removida. Agora esse caso aqui de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos. Ao menos 2 estátuas de Cristóvão Colombo foram atacadas nos Estados Unidos nas últimas horas, em meio à onda de protestos antirracistas que se espalhou pelo mundo nas últimas semanas. Uma estátua de Colombo foi derrubada, incendiada e jogada em um lago em Richmond, na Virgínia, na noite de terça-feira. Essas são as 2 matérias e tem uma sequência explicando como aconteceu. Fernando, que absurdo. No Brasil tem gente querendo retirar estátuas. Primeiro, é a mídia dizendo que são processos antirracistas, né? Nós sabemos que a narrativa do processo, do protesto, é antirracista. Não tem nada de racismo envolvido com isso. São protestos meramente políticos, com a intenção de atingir governos conservadores em todo o mundo. Nos Estados Unidos, principalmente Donald Trump, e na Inglaterra, no caso dessa estátua retirada de Londres, foi um absurdo, fica na região oeste de Londres, né? Eu conheço essa estátua, foi um absurdo, estão tentando derrubar o governo de Boris Johnson, o que eles não vão conseguir. E aqui no Brasil querem tirar a estátua, por exemplo, da Princesa Isabel. Né? Agora, com que sentido, Fernando? Você quer apagar a história? É só a história dos brancos, colonizadores, né? Aqueles que atacaram a população indígena, enfim, foram escravocratas. Você muda, você traz um contexto histórico para a realidade atual que não faz sentido. Muitos desses homens foram heróis em seus países, porque o que está acontecendo agora? Inclusive tem brasileiro idiota, eu não vou citar o nome, porque não vale a pena, né? São moleques que a gente não deve deixar crescer. Nosso debate é de homens. Aqui nós somos homens crescidos, né? E mulheres, não moleques. Então a situação é a seguinte, tem um moleque desse dizendo que Churchill foi racista, foi genocida e tal. Agora, Fernando, protestos antirracistas. Raquel, Fernando, você sabe qual é o país mais racista do mundo? Tenho certeza que eu sei. China, será? A China é o país onde o racismo é aberto, não é um racismo camuflado. A China é aberto agora, com a história do coronavírus, tem africanos, negros na China sendo proibidos de entrar em restaurante. E tem aviso na porta, né? Proibido a entrada de negros. Né? Na China tem comercial, Fernando, eu recebo aqui no meu celular, das redes chinesas, comercial para contratar modelos. Né? Precisa-se de modelos, tá? No blacks, ou seja, negros não, tá? Only whites, só brancos. Mas tem um comercial de uma máquina de lavar ou de sabão em pó? Quando eu morava na China, esse comercial, que é uma pastilha de sabão, né, para lavar, sabão em pó, que é um africano, a gente pode mostrar esse comercial aqui qualquer dia, é um africano que está ali pintando a casa, a chinesa, né, sensualiza ali para o africano, ele vem achando que se deu bem, e ela enfia a pastilha na boca do africano e joga dentro da máquina de lavar. Acredito que muita gente aí já viu, já coloquei no meu Twitter também. E depois de lavar o africano, sai da máquina um chinês branquinho, limpo, né? Em tempos Imagina isso aqui acontecendo. Imagina isso acontecendo aqui, ia ter protesto por 10 anos. Então, o país mais racista do mundo, por vários motivos, e também pela atuação do Partido Comunista da China, isola a população chinesa e coloca medo nos chineses para que eles tenham medo de qualquer estrangeiro de pele escura, o que acontece é que a China é o país hoje mais racista do mundo. Fernando, Raquel, não teve
um protesto sequer na China. Não teve nenhum protesto em nenhuma dessas cidades contra o racismo chinês. Mas isso aí não vai existir. A gente sabe que não vai existir porque ninguém bate de frente com a China. Agora eu fico impressionado com um jornalista, né? O Rafael lê a matéria ali, né? Nos protestos antirracismo pelo mundo, destruíram a estátua do Cristóvão Colombo. Aonde? Lá nos Estados Unidos. Pô, mas peraí, o protesto é antirracismo e você vê os caras pegando estátuas de pessoas de outras nações, de outros países, destruindo essas estátuas. São as maluquices que a gente vê que não engana ninguém, nenhuma criança de 12 anos, mas engana um jornalista. Nós sabemos, né? Aqui a gente não precisa nem falar para vocês que vocês estão aqui, vocês já são muito bem informados. Não tem nada de antirracismo nesse protesto. São protestos pela volta da esquerda no poder, nada mais do que isso. São essas maluquices que estão tentando trazer para o Brasil, Raquel. Como essa história de... eu vi uma moça, ela é uma comunicadora da esquerda e ela colocou lá no Twitter... esse pessoal da comunidade, né, famosinho de comunidade, colocou lá no Twitter: eu acho que a princesa Isabel está querendo dar um mergulho no mar, insinuando para o pessoal ir lá, derrubar a estátua e jogar no mar, né? Ela acabou ali tirando o post, né, deletou o post. Mas esse tipo de ação, Raquel, que no fundo, o que eles estão fazendo? É a destruição dos valores nacionais, é a destruição da história de cada povo. Porque toda essa galera eles não querem um mundo sem história. Eles querem uma história, mas a história deles, a história do multiculturalismo, a história de vale tudo e você cria as próprias leis da sua vida, você vive de acordo com as suas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Eu vou entrar nessa questão, vou acabar vendo isso de perto, agora devido a essa nomeação, na instituição Palmares, na Fundação Palmares. Também está tentando contar uma outra versão da história, que até então não pode ser aberta de forma alguma, quando há críticas a Zumbi. Parece que não é uma outra versão, é a história, né? Mas normalmente assim, os conservadores... A versão daqueles que venceram, a versão daqueles que perderam, quer dizer, existem versões. É necessário ouvir os dois lados e entender quem realmente agiu, quem não agiu, enfim. Vale o debate, não precisa ser uma decisão única, né? De uma mão só. Mas vale o debate. Agora, simplesmente você impedir que o Sérgio Camargo ou qualquer pessoa que assuma a Fundação Palmares fale de outros personagens da abolição, isso é censura, isso é loucura, isso é intervir na história da pior forma possível. Com certeza a Raquel vai fazer um grande trabalho e Sérgio Camargo, estamos de olho em você, hein? Presta atenção, não vai tirar a Raquel da gente não. Mônica Bonfim escreve aqui pra gente do Media Watch: o presidente postou uma foto da capivara numa sala de aula, seria uma alusão ao ministro da Educação? Não. A gente viu essa foto, Fernando. Pode ser, não vamos descartar, porque pode ser mais de uma escuta e quem sabe escuta também no Ministério da Educação. Capivara na sala. Deve ser esse o recado. Exatamente, o recado foi dado. Que tem capivara, a gente sabe, que tem escuta, já sabemos também. Agora, aonde está? Olha lá, Eduardo Galvão, nosso amigo. Raquel, temos feriado dia 13 de maio. Temos feriado para Machado de Assis? Então, por que temos feriado para um regicida, escravagista e estuprador? É a mensagem do Eduardo Galvão, que nos deve um churrasco aqui em Brasília, no condomínio RK. A gente está esperando, né, Fernando? Exato. Muito boa postagem aqui, Eduardo. Fernando, seu comentário. A gente está vendo isso daí, estamos vendo também no governo Bolsonaro uma ação, Raquel, que agora você vai conhecer mais de perto. E é uma ação onde eu estou lembrando, que a gente está falando sobre isso, eu estou lembrando do Rafael Nogueira. Rafael Nogueira está lá na Biblioteca Nacional e ele está fazendo um trabalho muito importante, que é um trabalho de, primeiro, né, pelo que eu acompanho do trabalho dele, ele entrou para fazer um resgate daquilo que foi perdido, daquilo que foi detonado na nossa história e organização desse material, para que a gente tenha direito a conhecer a nossa própria história. O Brasil tem uma história muito desconhecida por parte do próprio povo brasileiro. Eu gosto muito de ler sobre história e eu vejo que a cada novo autor que eu pego para ler ali uma coleção de história do Brasil, eu descubro fatos ali, descubro aspectos da nossa história que eu desconhecia totalmente. É verdade, Fernando. E a história internacional, né? A história que outros países conhecem sobre o Brasil, acaba sendo baseada nos historiadores brasileiros, que são, digamos assim, 99,9% de esquerda.
são poucos os historiadores brasileiros, qualquer um, vocês que nos assistem de várias gerações do Brasil, se você lembrar dos seus professores de história, é que a gente não quer politizar o debate, a gente quer a verdade, Exato. simplesmente. Se você lembrar do seu professor de história ali, quando você era criança, adolescente, todos eles, todos, absolutamente, eram militantes de esquerda. Todos eles passavam uma literatura para você, os próprios livros, né, Fernando? Isso. Já eram completamente com uma visão de esquerda, de que o europeu malvado, branco e canibal chegou aqui e matou todo mundo. Gente, a história da humanidade é feita de conquistas. Os índios que estavam aqui, os indígenas, os nativos, que se encontravam em território americano quando os europeus chegaram, não eram as primeiras populações que vieram por migrações 30 mil anos atrás. Não eram. Foram outros povos indígenas, selvagens, enfim, silvícolas, que já tinham matado, né, Fernando? Já tinham substituído os primeiros moradores. Ou seja, já eram conquistadores. Acontece, quando os europeus chegaram, também conquistaram. E aqui conquistaram. eu quero chamar atenção para uma coisa. A importância da atuação na cultura. Porque é na cultura que geram os livros, não só os didáticos, certo? Os livros que contam a nossa história. Então, quando eu vejo muitas pessoas dizendo assim, o Olavo de Carvalho é o guru da direita, eu fico pensando, se fosse de fato o guru da direita, se a direita toda entendesse um pouco do Olavo de Carvalho, independente das críticas que tem a ele, todos nós entenderíamos o que é a guerra cultural e o que ela proporcionou. É a nova versão dos fatos. Então, a cultura é muito importante, sim. Não é algo a ser desprezado. De forma nenhuma, né? Dos 3 pilares de dominação de Antônio Gramsci, que na minha opinião, Fernando, é o mais deletério de todas as escolas de dominação cultural, é Gramsci. Né? Você teve Marx, que foi aquele... Marx, que quando foi enterrado em Londres ali, tinham 7 pessoas. Né? 7 pessoas. O cara era tão querido que tinham 7 ou 8 pessoas ali. Cabiam numa Kombi, né? Na época não tinha Kombi, mas cabiam numa Kombi. Os combistas foram. Os combistas foram ali para o enterro de Marx, que era um cara muito querido até pela própria família. Mas depois veio Gramsci, ele que conseguiu organizar e trazer isso para a realidade, para o mundo palpável, vamos dizer assim. Com os 3 pilares que a Raquel comentou aqui, um deles é a cultura. Né? Então, artes, comunicação e educação. Artes inclui toda a cultura. Comunicação e educação. Comunicação a gente não precisa falar nada, nós temos um programa aqui, que é o Media Watch, que é para desmentir e para esclarecer os fatos divulgados de forma distorcida pela mídia. Educação, então, né? O que a gente pode falar? O ministro da Educação que o diga, não é? O ministro da Educação que o diga, que está tentando combater o que já foi feito no Brasil durante tantos anos, essa hegemonia de pensamento de esquerda, esse controle absoluto dos sindicatos que, por sua vez, estão todos nas mãos de partidos de esquerda. E falta o governo dar um olhar especial para aquela pasta da cultura. Precisa, presidente, precisa. É isso aí, o recado aqui de Raquel Brunheira, que hoje ganhou uma cadeira, um assento aqui no Comunicação e Política, no seu programa Media Watch. Eu vou ler, são quase 7 horas da noite, eu vou ler a principal matéria do dia. E o que está acontecendo, Fernando, é que hoje você tem paulista com inveja, você tem paraense com inveja, maranhense, piauiense, o pessoal lá, os potiguares estão morrendo de inveja, pernambucano, pessoal do Rio Grande do Sul, né, querendo tirar o leite de pera. O que está acontecendo de gente com inveja hoje, de carioca, veja bem, hoje populações de vários estados do país, de Santa Catarina inclusive, estão morrendo de inveja da população do Rio, dos fluminenses. Hoje é biscoito. Hoje é biscoito Globo. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler a notícia aqui, então, que é da revista Veja. Diz o seguinte: a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro já tem uma maioria de votos favoráveis à abertura de um processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, do PSC. Por enquanto, o placar é unânime. Eu acho que já encerrou, né, Fernando? Essa matéria aqui é de alguns minutinhos atrás. Entre os votos simbólicos contra o governador estão deputados integrantes do mesmo partido, como Bruno Duaire, líder do PSC, e antigos aliados de seu governo.
A votação foi promovida pelo presidente da casa, que é o André Ceciliano, do PT. Um anjo. É uma pessoa boa. A quem compete decidir sobre a abertura ou não do processo. O pedido acolhido pela LERJ foi apresentado pelo deputado estadual Luiz Paulo, do PSDB, outro anjinho, e diz respeito aos indícios de corrupção na saúde. Com o prosseguimento ao pedido de impeachment, há um rito a ser seguido e o governador não é imediatamente afastado. Aqui explicando que é diferente do que ocorre na esfera federal na presidência da República. Os partidos terão 48 horas para que indiquem representantes para a comissão especial, que irá analisar a admissibilidade da denúncia. Após ser notificado, Witzel terá 10 sessões para apresentar sua defesa. Só então a denúncia será lida em plenário. Pessoal, então 10 sessões é bastante tempo. A gente vai explicar essa situação em que o governador do estado do Rio de Janeiro pode ser o primeiro dentre aqueles que almejavam a presidência da República em 2022 a sofrer o impeachment. Exato. Não só o processo, o impeachment, porque já está adiantado. A Assembleia já se adiantou. Mas, Fernando, vamos contar aqui. Nós estamos no mês de junho. Né? No mês de junho, 10 sessões. Precisariam, cada semana, tem em média 2 a 3 sessões. Isso. 2 a 3 sessões. Então, precisaria de pelo menos 3 semanas, a partir de junho agora, de defesa de Witzel. Esse é o prazo para ele apresentar a sua defesa. Ou seja, muito provavelmente isso não vai acontecer antes de julho. E corre-se o risco ainda de não ocorrer antes do recesso. Mas a gente tem que pensar o seguinte, sempre quando nós falamos esse tipo de notícia aqui, Raquel, Rafael, é natural de parte dos brasileiros falar o seguinte, isso não vai dar em nada. Isso vai terminar em pizza. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Claro. Eu entendo. É o brasileiro que já está cansado de ver tantos episódios aí que não deram em nada. Mas nós temos que pensar o seguinte, pessoal. A gente está numa situação em que está escancarado. O Covidão, né? Essa pandemia foi assim a oportunidade, Raquel, que todo mundo que roubou muito lá no Petrolão, que roubou muito lá na construção dos estados, estava com saudade. Os caras estavam com abstinência de roubar. Então, quando chega a pandemia, os caras falaram, opa, é agora que a gente faz a festa. É a nova Copa. É a nova Copa. É a oportunidade de roubar como se não houvesse amanhã. Em uma escala muito maior. Sim, e eles vão todos com muita sede ao pote. Os principais, né, os 3 que despontaram aí, Dória, Witzel e o Barbalho no Pará. Esses 3 aí, tem vários outros, mas esses 3 fizeram algo assim escandaloso. E nós temos visto o quê? A abertura de 14 processos de impeachment contra o Witzel. 14! Você sabe como que funciona? Quando você abre um processo de impeachment contra o governador, é decisão monocrática do presidente da casa. Aqui no caso, o André Ceciliano. Ele, monocraticamente, ele deveria ter falado, não aceito. Ou então, aceito. É o mesmo caso que a gente fala aqui da Câmara dos Deputados. Nós temos a Peppa aprontando altas confusões em Brasília e cabe ao Rodrigo Maia, monocraticamente, aceitar ou não o envio dela para o Conselho de Ética. O que acontece? O André Ceciliano, ele me vem com a seguinte declaração. Quero tomar uma decisão conjunta. E essa decisão não significa um pré-julgamento. A gente precisa dar uma posição para a sociedade. Poderia, monocraticamente, aceitar um desses pedidos, mas eu quero fazer um encaminhamento aqui para que eu possa, como presidente, dar seguimento a um dos processos. O que o André Ceciliano faz? Ou seja, joga para a plateia. Jogou para a plateia, porque ele não quer se queimar sozinho, porque ele sabe que o dele também é mais sujo do que o Witzel. O André Ceciliano joga para o plenário. O que toda a Assembleia Legislativa faz? Unanimidade, 69-0. O que isso significa? Significa que o Witzel já foi abandonado por todos os seus pares. Ele está mais abandonado que o Eduardo Cunha. Ele está mais abandonado do que o Eduardo Cunha quando foi cassado. A situação do Witzel é fatídica. O Witzel vai cair. O Witzel vai sair do governo do estado do Rio de Janeiro. E ao que tudo indica, será o primeiro. Então nós temos aí um processo de impeachment encaminhado, aprovado aqui a primeira sessão, é lógico, isso aqui é uma lenga-lenga que vai por meses, né? Mas é um processo, ao que tudo indica para mim, Raquel,
Witzel já era, subiu no telhado. Detalhe, tem que lembrar disso. Se acontecer com a dona Joyce, acontece a mesma coisa. Eu não canso de dizer, na velha política você não tem amigos, aliados, você tem comparsas. Num determinado momento, um comparsa fica porque deu um problema, o comparsa vai ficar para trás. Há cabeças, sempre há cabeças rolando nesse sistema. Então, a mesma coisa vai acontecer com Joyce, eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque quando ele fala, eu não quero tomar uma decisão monocrática, então o que ele diz? Vamos dividir isso com os demais? O que significa? Olha, os demais partidos, as demais pessoas, por quê? Porque as pessoas vão para cima. Eu duvido que um vai ter coragem de dizer, não, o Witzel estava certinho. Quem vai ser o doido que vai dizer isso? Mesma coisa com a dona Joyce. Se isso acontecer, quem vai ser o doido que vai dizer, não, a Joyce estava certinha? A pessoa que fizer isso vai receber todos os holofotes. Isso. E todas as críticas da mídia, mesmo aqueles que não fizeram, mesmo que não tenham feito nada. Isso. Só em defendê-los já será um problema incrível. E vejam bem, é uma decisão política, Fernando e Raquel, mas com bases muito bem fundamentadas na investigação da Polícia Federal. Lógico. Sim, porque as pessoas sabem que ali não tem mais para onde correr, que foi feita sujeira, roubalheira, com compra de produtos chineses. Vejam bem. Sim, vamos lá. isso fica claro, Rafael, quando você vê o placar. Gente, pelo amor de Deus, como que você tem 69-0? Pessoas do seu partido votando contra... O cara é governador do estado, o partido dele votou contra ele. Gente, quando acontece isso é porque o cara já caiu. E fica aqui um alerta, Raquel, fica aqui um alerta para os deputados aqui de Brasília. Abram processo. Ah não, se a gente mandar um processo de impeachment do Celso de Mello lá para o Alcolumbre, ele senta em cima. Pessoal, olha as falas do André Siciliano. Precisamos dar uma resposta para a sociedade, um posicionamento. Mandem, acreditem, a sociedade está em cima, a rede social está em cima, o pessoal está o tempo todo militância na internet, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, e isso vai para o mundo real. A Peppa, como a Raquel acabou de falar, a Peppa vai no mesmo caminho. Manda um processinho da Peppa na mão do Maia, que o Maia vai ser o André Siciliano da vez. O Maia não tem como negar enviar a Peppa para o Conselho de Ética, porque se ele fizer isso, os deputados representam o Maia para mandar ele para o Conselho de Ética, porque dada a grandiosidade das provas, não tem como você evitar que ela sequer seja enviada para o Conselho de Ética. Veja bem, não é guilhotina, é Conselho de Ética. O Rodrigo Maia não tem opção. Mandem processinho na Peppa, que a Peppa vai. E se o Rodrigo Maia tentar defender aquele corpo roliço da Peppa, ele vai junto. Olha lá a mensagem aqui do Vander Berni. Bolso Sun Tzu. Parece ser fraco quando está forte. Ataca quando aparentar estar fraco e quando fraco se mostre forte. Abraços, amigos conservadores. Valeu. Aqui o Vander citando o grande general chinês Sun Tzu, da China ancestral, aquela que valia a pena, milhares de anos antes do Partido Comunista. Está na hora dos deputados aliados da base governamental começar a judicializar muita coisa. Sim. Entende? Porque, como eu sempre falo, alguém vai contar a nossa história, a gente vai passar. A rede social vai ficar aí. A gente não sabe quem vai deixar o nosso rastro ou vai simplesmente apagar. Então, quando você judicializa, quando você aciona uma ONU, vamos supor, quando você aciona instituições grandes, potentes, existe um rastro de história, um registro histórico. E mais tarde alguém que vai contar a nossa história, espero que seja um aliado nosso que tenha liberdade, veja bem, eu já estou falando em ter liberdade daqui a alguns anos em falar a nossa história ou não. Eles possam dizer, olha, o registro consta, não é só a nossa narrativa, a nossa fala, e sim um registro. A gente já tem uma falha muito grande, Raquel, que eu sinto muita falta, que a gente pega nos registros históricos, que são os discursos. Exatamente. A gente não tem grandes discursos hoje, né? Você pega discursos que o Lacerda fazia na tribuna, a gente não tem grandes discursos hoje. Isso faz falta, pessoal, a história registrada. Isso que a Raquel falou é importantíssimo. Vamos lá, a mensagem do Emanuel C. Rafael, meu amigo. Acho que você me bloqueou sem querer no Twitter. Consegue desbloquear? E manda o perfil dele aqui. Olha, eu devo ter bloqueado porque você
me ofendeu, mas eu vou dar uma olhadinha ali e ver. O Depois Rafael eu é desse, desbloqueio. gente, não vai encher o saco não, que ele bloqueia. Mas eu vou ver, se for amigo nosso, a gente desbloqueia. Coitadinho, desbloqueia. Eve Santos, seja bem-vindo aqui como membro padrão. A gente tem várias mensagens, Fernando. Tem o Miozão que tá tendo, tá sempre aqui com a gente. Miozão que tá tendo. Ele mandou aqui, anjos caídos derrubam o cramunhão. Valeu demais, realmente. É a situação que a gente tá tendo ali. Um bando de anjo caído ali na Alerj, querendo se voltar contra o chefe. E o Danilo tá falando que conheci aqui pelo Terça. Sucesso, Fernando. Que Jesus abençoe você e sua família. Obrigado, amém, Danilo. Que Deus abençoe a todos nós. Eunice Martins fala sobre a suspensão de ontem do TSE. A gente falou aqui rapidamente. Isso vai voltar na pauta do TSE provavelmente da próxima semana. O Alexandre de Moraes pediu vistas. Acho que ainda existe espaço para na próxima sessão um outro Papa Lagosta pedir vistas, ou então vai ser definido, mas pelo placar, como já esperamos, não vai haver cassação de chapa, Deixa eu pelo ver se eu menos não dessa entendi. vez. Vocês estão fazendo previsões aqui, é isso? Agora tem um momento aqui, pai Rafael e pai Fernando. Gente, parabéns pela leitura de cenário. Isso é muito bom. Vocês conseguiram prever o que iria acontecer. Raquel, a previsão é dentro do conhecimento que a gente tem da política, concordo. de Brasília, nossa vivência. Então a gente já imagina, já conhece os figuras e sabemos como eles vão agir antecipadamente, porque é um modus operandi, né? Exato. Vivemos no meio de uma máfia. Alexandre Cardoso escreve pra gente: as raízes da corrupção no Rio são muito mais profundas. Witzel é apenas a face visível, como Dilma era a face visível do esquema do PT. É verdade, sim, o Rio de Janeiro já teve muitos problemas de corrupção. É triste a situação de ver que no estado do Rio de Janeiro os 4 últimos governadores foram presos ou estão ainda presos. É muito triste essa situação do Rio de Janeiro. E a gente pede aos eleitores, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país, há uma grande oportunidade esse ano, que são as eleições para prefeito e vereador. Pesquisem o histórico, acompanhem os veículos de comunicação de maior credibilidade, esqueçam a velha mídia. Esqueçam da mídia tradicional. Aquilo lá ficou no passado, está contaminada por dinheiro sujo de vários lugares e eles estão aliados à velha política. Então procure sempre a nova mídia. Fernando, a gente pode citar aqui, Raquel, né? Além do Comunicação e Política, é claro, do Media Watch que nós fazemos, tem o Terça Livre, tem também o Jornal da Cidade Online. O que mais que a gente pode citar aqui, Fernando? Nossa, é uma lista, a gente vai esquecer. É uma lista agora. grande, mas assim, pessoal, vocês conhecem, vocês já acompanham a gente, vocês sabem quem são as pessoas, quem são os aliados da verdade, quem está tentando apresentar um Brasil diferente da mídia tradicional. Bom, é só ver aqueles que a esquerda odeia e que chamam de gabinete do ódio. Exato. Falou alguma coisa que eles não gostam, isso é discurso de ódio. Pra quem? Não vamos dizer que somos todos infalíveis. Não, a gente erra várias vezes, mas a gente corrige. A gente volta e fala, pessoal, erramos na próxima semana. E não é aquela notinha de rodapé que a mídia faz, acaba com a vida de alguém e põe uma notinha de rodapé. Se a gente errar, a gente fala, acabou. Exatamente. Pessoal, a gente errou aqui, se equivocou, a informação correta é essa aqui. Existe uma notícia que fica rodando aí com o meu nome, em relação a uma matéria que eu fiz lá no Cidade Online, que já foi judicializado. Houve um acordo judicial onde essa agência de checagem corrigiu, pediu desculpas, fez uma nota, pediu desculpas, está tudo bem com eles. E a mídia continua falando de mim, se referindo àquilo, ou seja, aquela agência de checagem disse que uma coluna que eu escrevi, na coluna Opinião, era uma fake news. Depois, exato, um ano depois, eles foram lá, corrigiram, e a mídia, por exemplo, hoje o Globo, acabou fazendo uma matéria tocando de novo no assunto. Quer dizer, é aquilo que tem para bater e vão bater para o resto da vida. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a propaganda gratuita do método eleitoral feita pela mídia, né? Nossa, você já criticou, Fernando? Nunca critiquei. Nunca critiquei. Estadão. E fora, olha só, os textos que são apócrifos que circulam com a assinatura da Raquel. A Raquel tá virando o novo Arnaldo Jabor. É o nosso Arnaldo Jabor da direita. É o nosso Arnaldo Jabor, porque circula texto ali, né? Amar é possível desde que você alimente os passarinhos. Aí embaixo, Raquel Brunheiro. Ela nunca escreveu aquilo, né? Eu mando pros meninos, gente, isso aqui nem combina com ela. Não escreveu, pessoal. Então, procure o perfil da Raquel no Twitter, no Instagram e no Facebook. É lá que ela escreve os textos, né? A Raquel, que já foi chamada da nova Sula Miranda, né? Dos caminhoneiros.
virou o Arnaldo Jabor agora da direita. Então, Escrava Isaura. Escrava Isaura. Não deixa de falar sobre isso. A lista vai crescendo. E quero também agradecer a mídia hoje, porque eu cresci muito no Twitter. Legal, pessoal. Mesmo. Vocês Lá fazem não um trabalho área, incrível. Assim como a mídia e o TSE ajudou o Terça Livre imensamente, né? O TSE, o STF, ajudou, fez o Terça Livre crescer, ganhou um monte de dinheiro. Hoje foi o trabalho da mídia feito divulgando o método eleitoral, que é o melhor treinamento de política pelo melhor time de comunicação e política do Brasil hoje em dia. Inclusive lá a gente ensina como usar a mídia negativa. Exato. A gente em mídia transformou positiva. O que eles queriam atacar a Raquel, a gente conseguiu transformar imediatamente, em questão de minutos, transformar em mídia positiva. É isso que os candidatos vão ter quando estiverem com a gente. Quando nós vamos ter inimigo inteligente para botar à prova aquilo que a gente realmente quer? E por mais que seja inteligente, a gente é mais esperto ainda. Alexandre Cardoso, as raízes da corrupção no Rio são muito mais profundas. Isso aqui eu já li, vamos lá, vamos seguir para a próxima mensagem. André Locatelli fez uma doação, muito obrigado. Temos aqui também a mensagem da Rosemary. Não falem mal do Rafael, ele é de Castra, como o senhor Sepúlveda e o Alexandre Garcia. É um lindo, muito obrigado. São seus olhos, Rosemary. Alguém tem que me elogiar aqui, muito obrigado. El Mariac, que está sempre com a gente aqui lá de Salvador. Hoje, o doutor Roberto Badaró confessa que 40% dos pacientes que entram não morrem de Covid-19 e sim de outras causas. Mesmo assim, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia atesta como Covid. Muito legal, obrigado pela mensagem ao Mariac. Leia o meu artigo que saiu na revista Terça Livre, edição de ontem, a nova edição dessa semana, que eu falo sobre o acarajé primavera, que é uma mistura de acarajé com rolinho primavera. Eu estou falando da infiltração do Partido Comunista Chinês na Bahia. Hoje o baiano é o brasileiro mais explorado pela China. Concordo. Fiquem atentos. Emerson Santos, falamos em previsão. O que dizer? O Maia sugeria que a Zambelli tinha informações privilegiadas da Polícia Federal para saber da operação da Polícia Federal contra o Witzel. Essa, até o pai Rafael e o pai Fernando poderiam prever. Pessoal, o que acontece, na verdade, é claro que muita gente tem informante. O Fernando tem, a Raquel tem, eu tenho, em várias áreas de atuação do governo e das polícias. O Fernando conhece muita gente da Polícia Civil, da Polícia Militar e Federal. Eu conheço muitos agentes da Polícia Federal em diferentes estados. Essas pessoas, às vezes, nos informam. Nós temos cuidado de manter essa informação em sigilo para não atrapalhar investigações. A gente já sabia dessa história do Witzel, mas o que a gente ia falar? Pessoal, amanhã vão pegar o Witzel. O cara ia fugir, né? O Witzel é Paraguai, qualquer coisa assim. Então, a gente fica quieto e espera acontecer. Assim como deputados sabiam, alguns deputados sabiam, têm suas fontes, mas deveriam ficar quietos também, mas alguns não conseguem, falam demais, e quem fala demais dá bom dia a cavalo. A vontade da fúria é muito grande. Exato. Pessoal, deixa o trabalho de notícia com os jornalistas. Deputados, por favor. Quem sobe hashtag somos nós, gente. Nós da mídia. Vamos judicializar, que é o poder que vocês têm e a gente não tem. É isso aí. Mensagem do hidroxicloroquinado, lá de Santa Catarina. Passando para fazer uma doação lá de Joaçaba. Um abraço para os catarinenses. Valeu, obrigadão. Temos mais superchat aí, Fernando, ou já esgotei? Temos a Malicotaka. Com a Raquel aumenta a minha admiração pelo Sérgio. Muito legal. Que legal. Obrigada, meus amores. Muito obrigada. Valeu, pessoal. É isso aí. É ocupar espaços, é a gente trabalhar, é a gente fazer a diferença nesse país. É um país, infelizmente, é um país onde a máquina pública é muito grande. O Estado está em tudo quanto é área, né? Então, sendo assim, vamos ocupar espaço, vamos mudar a discussão, vamos mudar o foco, né? Que a imprensa tem dado, que a militância da direita tem dado. É isso aí. Um bom trabalho aí. Vamos lá. Exatamente. É a minha segunda nomeação no governo. Se eu for exonerada, na terceira eu peço uma música no Fantástico. É isso aí. Bem-vinda, Raquel, aqui. Então, Fernando, a gente pode publicar agora. Vamos mostrar aqui o que aconteceu. Hoje de manhã nós fomos surpreendidos por uma notícia, né? Como é que acontece essas notícias que você não espera, de repente, sai uma nomeação no governo e praticamente imediatamente já está na mídia? Exatamente. Obviamente que há vazamento, há pessoas infiltradas no governo
Nós conhecemos, né, Fernando? Só do PT são mais de... Enfim, eu já perdi a conta. É o partido que mais tem funcionário público na federal, né? Exato. Acho que passa de 40% as nomeações são de petistas. Isso a gente está falando de pessoas nomeadas, tá? Cargos filiados de confiança. São filiados ao Partido dos Trabalhadores. A gente não está falando de concursados, de pessoas que já ficaram... Esse a gente não conta. É o aparelhamento de Estado, esse já é. Estamos falando de pessoas nomeadas que estão ocupando cargos de confiança no governo. Exatamente. Então você imagina o que acontece em setores que sempre foram da esquerda, como meio ambiente, né? Cultura, educação. Então é completamente pilhado pela esquerda. E no caso da Fundação Palmares não precisa dizer nada. Aí chega uma figura como eu e causa um alvoroço, porque uma vaga foi ocupada por alguém que não aceita o cabresto que eles impõem. Exatamente. E, pessoal, não divulgaram o salário da Raquel. Por quê? Porque é muito baixo. Né? É muito baixo. Se fosse alto, ia sair lá. Né? Foi contratado, mas vocês fazem doações aqui que a gente ajuda a Raquel. Né? Livro de doação, gente. Né? Ela tá com o aluguel atrasado, tá uma confusão. Água, luz atrasada, tá um horror. Então essa situação, porque se o salário fosse alto, seria a primeira coisa. coisa. Da casa do Rafael, que é meu vizinho. Exato. Se o salário fosse alto, ia sair no título, né? Na manchete ali. Fundação Palmares contrata por tantos mil reais. Raquel contrata por 10 mil reais. Não é nada disso. Então, se eles não citaram, é porque o salário é baixo mesmo. Mas nós vamos ajudar a Raquel. Vamos colocar as imagens na tela aí para o pessoal ver. Vamos colocar as isso. Imagens agora. Gente, é um DAS-3, está lá no Diário Oficial da União. Tá? Exato, vamos colocar. Olha o alvoroço, porque alguém lá de dentro vazou a informação para a mídia que achou, falou, vamos fazer um super trabalho de denúncia agora. Vamos lá, deixa eu comentar um pouquinho aí o que a gente viu hoje na grande imprensa e que vai justamente na linha daquilo que a gente denuncia aqui no Comunicação e Política desde 2018, que é o cartel da imprensa. Então vamos lá, eu vou colocar na tela aí para vocês verem algumas imagens. Olha só isso daí, eu vou narrando aqui para vocês enquanto vocês vão vendo as imagens. Vamos lá, vamos ver a primeira delas. Olha só isso aqui. Nós temos aí uma matéria do jornal O Globo. Foto bonita, né? Ainda bem, pegaram aí a foto da Raquel, Cara né? da escravizaura, né? Parece até que é a Raquel que mandou a foto pro pessoal, né? Escolheu aquela mais gostava lá do Instagram e mandou, né, Raquel? Muito bem, parabéns, tá linda mesmo. O Globo.com, jornalista que acusou o PSOL de não ter mais interesse no caso Marielle, ganha cargo na Fundação Palmares. Isso é propaganda para Raquel. Que acusação é essa, Raquel? Horrível. Você realmente falou algo tão absurdo? É essa matéria que eu falei que acabou sendo repercutida como uma fake news, porque eu disse, olha, toda vez que as investigações se aproximam da família Bolsonaro, né, a investigação da morte da Marielle, certo? Ou melhor, dos mandantes da morte da Marielle, quando se aproximam da família Bolsonaro, naquele caso, morava no condomínio, não sei o quê, virava pauta dia e noite na televisão. Pelo amor de Deus, se alguém disser que isso é mentira, estava todo mundo ligado na TV, era só isso que falava de Marielle. Quando começaram a perceber que estava ligado com milícias, com tráfico, com contraversão, aí o assunto saía de pauta. E eu disse, afinal de contas, vocês não querem saber quem matou a Marielle? Eu quero. Independente de quem foi, eu quero saber. Diz aí. Exato. Não tira da mídia toda vez que está se aproximando de um mandante que não seja da família Bolsonaro. E a Raquel acabou ganhando um processo contra o E-Farsas, né? Que se redimiu, ele se retratou e disse, foi realmente... feito um acordo judicial. Um acordo judicial porque eles erraram. Não tem nada absolutamente de falso nem de fake news nessa história. Era coluna opinião, gente. Era uma coluna opinião, ela estava dando uma opinião, nada além disso, uma opinião muito correta. Vamos à segunda, vamos seguir ali. Vamos lá. Outra imagem aí, agora Estadão. Então, primeiro o Globo, olha o cartel, hein? Primeiro o Globo, depois Estadão. Fundação Palmares nomeia estrategista especializada em blindar e promover candidatos. Excelente. Arrasou. Obrigado, Estadão. Gostei de ver aí o seu título, Raquel. Mas é isso que eu faço, vou gente. copiar. Vou fazer o quê? É isso que eu faço. Muito obrigada. Nunca critiquei. Eu estudei para isso aí. Aí nós temos agora o Terra, né? Totalmente diferente, ó. Globo, depois nós temos Estadão e agora a gente tem Terra. Fundação Palmares nomeia
Estratégia. Olha que eles copiaram até a aspa. Que é aquela aspa simples, não é a aspa dupla, né? Fundação Palmares nomeia estrategista especializada em blindar e promover candidatos. Está aí a matéria do Terra. Vamos ver que tem mais. Brasil 247, aqui é baixaria, Raquel. Aqui eu, por mim, isso é processado. Processo Brasil 247, colocar sua imagem lá. Jornalista que acusou o PSOL de não ter interesse no cargo Marielle, que é o mesmo título do O Globo. Isso. Veja que ponto chegamos. O pessoal do Brasil 247 que vivia gritando Globo lixo, na verdade deu um Ctrl+C, Ctrl+V no título do Globo.com. E apareceu o chefe aí. E apareceu o chefe e a Marielle. E a Gaúcha, né, que é o jornal Zero Hora, né? Gaúcha.com.br, Fundação Palmares nomeia Raquel Brunheira. Primeiro que falou seu nome, hein? Pois é, acho que é porque eu sou gaúcha. Obrigado, pessoal da Gaúcha, lá da ZH. Só que dentro vocês me esculacham. Um abraço, queridos. Nós temos aí, então, pessoal, essas imagens e o que a gente tem, o que eu quero comentar aqui com vocês. Fala a verdade, Raquel, você mandou a foto para eles. Não, eles copiaram lá do método e eu acho que essa foto é alguma coisa quando eu fui nomeada ainda no governo para cultura. Eu acho que é ali, eles têm no arquivo. Tá, mas eu quero falar sério aqui. A gente riu, tirou uma onda, porque tem que rir, tem que tirar uma onda mesmo. Mas agora eu quero falar sério com vocês, porque nós da militância da direita, a gente adora fazer meme. E eu também adoro, realmente, fazer meme é legal, a gente tem que rir da cara dos trouxas mesmo. Mas a gente tem que falar sério também quando é preciso. Pessoal, a esquerda, ela mata os nossos projetos quando eles ainda são um embrião. A esquerda adora abortar todas as ideias que a direita tem. Vocês viram hoje a Pepinha, né, a mini Peppa lá do MBL, lá na porta do Alvorada. O que a Peppa do MBL fez ali na porta do Alvorada? Ela foi para lá para, segundo ela mesma, né? Ela foi lá, fez a ceninha dela, depois o MBL abriu uma live 2 horas da tarde hoje no YouTube falando a mulher, a cidadã que esculachou Jair Bolsonaro. Cidadã, na verdade, ela é assessora do gabinete do Fernando Holliday. Que vergonha. Atriz, né? Tá lá, locada lá no gabinete do Fernando Holliday. Vereador, que nem é do Distrito Federal aqui, saiu lá do estado dela, saiu lá de São Paulo para vir para cá fazer a ceninha. Ok. O que isso mostra para nós? Mostra que até o MBL, olha que ponto chegamos, até o MBL tem gabinete do ódio. Tem um trabalho estruturado, tem um trabalho organizado, tem pessoas que são funcionárias de gabinete, que pedem licença nos seus estados, nos seus gabinetes e vêm para Brasília fazer ceninha contra os seus opositores políticos. Agora, amanhã, depois, volta para a sua base. Ou seja, está todo mundo organizado. Você sabe por que eles estão fazendo essas matérias da Raquel? Se você lê essas matérias, eles estão falando, sabe de quê? Eles estão falando da nomeação dela na Fundação Palmares, sim. Lógico, querem atacar o Sérgio, porque o Sérgio é um cara que não se dobra diante aí do politicamente correto da esquerda aqui na questão dos negros do Brasil. Mas eles estão atacando lá dentro o método eleitoral, que nós lançamos há 10 dias atrás. Não tivemos um mês. Nós mal anunciamos aqui o método eleitoral. Devíamos ter anunciado aqui 2, 3 vezes, eu e o Rafael aqui no Media Watch. Nós estamos agora no início do método, nem começaram as aulas ainda. A primeira aula, inclusive, fica aqui um anúncio, a primeira aula será dia 15, porque foi a data que a plataforma nos habilitou a colocar a primeira aula. Nós achávamos que conseguiríamos lançar antes a primeira aula, mas não, fica aqui um aviso para quem já é nosso aluno no método eleitoral. A primeira aula será no dia 15. E o que a gente está vendo? Nós estamos vendo um ataque coordenado do Globo, o Terra, Zero Hora, Brasil 247. Daqui a pouco o Globo Rural vai estar atacando a gente. Sabe por quê? Porque esses caras sabem que o que a gente está fazendo é algo muito sério. A gente não está aqui brincando, pessoal. Vamos fazer um cursinho aqui, colocar um preço lá para ajudar a galera. Pessoal, nós estamos aqui trazendo método, que é um método, um trabalho acadêmico da Raquel Brunheira. Nós estamos trazendo, transformando isso, que foi o trabalho do Rafael, transformou isso numa linguagem jornalística. E eu peguei esse material da Raquel e do Rafael e estou transformando numa linguagem publicitária. Nós estamos fazendo uma união aqui, um trabalho realmente de 3 áreas diferentes. Nós estamos juntando aqui o trabalho de criação da Raquel com o trabalho jornalístico do Rafael,
com o meu trabalho de comunicação e nós vamos mudar a realidade das campanhas políticas em 2020 nos municípios. E esses caras estão vendo isso. Eu contei para o Rafael e para a Raquel, quando eu fui visitar meus pais no final do ano passado, fui visitar eles lá no oeste do Paraná, no interior do Paraná, e eu vi um ônibus do Cidadania. Cidadania, que é o partido de esquerda. Um ônibus do Cidadania lá em Pato Branco, no oeste do Paraná, fazendo sabe o quê? Formação de candidatos para a campanha do ano que vem, que é esse ano. Isso eu vi lá em 2019. Eles já estavam, o nome do ônibus era Escola Itinerária de Política. Eles estavam rodando o interior de todo o Brasil. Material impresso, didático, apostila, livro, um ônibus envelopado, caracterizado, deputados, que era o Bueno e a deputada do Cidadania aqui do Distrito Federal. Enfim... 2 deputados daqui do DF saíram daqui e foram para lá dar esse curso, essa formação. Gente, está todo mundo fazendo isso menos nós. E agora nós estamos também. E nós não vamos parar. E não adianta o cartel da imprensa mirar para cima da gente, porque nós estamos aqui com a estratégia, como a Raquel tem falado, né? Estratégia de bloco, que é uma das ferramentas que compõem o método eleitoral. E nessa ferramenta nós contamos com vocês também. Então você lute junto com a gente, porque nós estamos lutando pela mudança da realidade política no Brasil. Nós não vamos fazer nada menos do que, isso aqui eu tenho convicção, eleger dezenas de prefeitos pelo Brasil. E vereadores nós vamos eleger a centenas em todo o Brasil. Vereador de direita, prefeito conservador, é o cara que vai lutar pró-vida, é o cara que vai lutar por propriedade privada, é o cara que vai lutar pela verdadeira política, acabar com esse negócio de vereador ser o cara que distribui ali senha do postinho de saúde, o cara que arruma vaga na creche ali para as eleitoras dele. Nós vamos mudar a realidade do Brasil. Essa mudança que muita gente achou que o Jair ia fazer de cima para baixo, que é impossível, como o próprio Olavo de Carvalho falou, né? O Brasil não tem direita, o Brasil tem o Jair Bolsonaro. Nós vamos fazer de baixo para cima. Eu quero ler só um trechinho do Olavo de Carvalho, o que ele falou aqui, e aí eu vou passar para a Raquel. Olha só um trecho do Olavo de Carvalho. Se há uma lição que a história ensina, documenta e prova, acima de qualquer dúvida razoável, é a seguinte: sempre que os comunistas acusam alguém de alguma coisa, é porque fizeram, estão fazendo ou planejam fazer logo em seguida algo muito pior. Esse pessoal está batendo no método eleitoral porque eles já fizeram o método deles há muitas décadas no Brasil. Estão fazendo há muito tempo e vão continuar fazendo, assim como eles têm também o gabinete do ódio e fazem de tudo para que a gente não tenha o nosso. Mas eles não vão conseguir não, a gente não vai parar. Exatamente, o problema, gente, não é o meu carguinho DAS3 na Palmares que eu preciso trabalhar, jamais foi. É sim um conhecimento que eu obtive estudando, criando, pesquisando e que nós lançamos como uma forma de também ocupar cargos eleitorais. Exatamente o que eles fizeram a vida toda. E de repente você apresenta, olha, existe um grupo lá fazendo exatamente o que a gente fez, a direita despertou. Então vamos fazer o quê? Se derruba isso e, enfim, vamos tentar derrubar pela imagem da criadora, já tentaram tanto com vocês, enfim. Eu sou mais frágil pelo fato de ter menos seguidores, de estar menos blindada, e de repente fica fácil, e eu agora ocupei um cargo onde eu fico exposta, então fica mais fácil bater em mim. Mas isso não tem nada a ver comigo, ou com o meu cargo, ou com o meu salário que é baixíssimo. Esse trabalho que a gente está fazendo é uma continuação do que nós já fazemos aqui nas redes sociais, em vários locais. Temos o Fernando, que é publicitário, tem o canal Comunicação e Política, já tem 2 cursos que são um enorme sucesso, que é a Escola de Conservadorismo e o curso de Militância Política. A Raquel, que é pedagoga, jornalista, analista política, com experiência e hoje, mais uma vez, conseguiu reverter em questões de minutos um ataque imbecil, inocente, ingênuo, pueril da mídia, reverteu em algo positivo. E temos também a minha presença, né? O único jornalista de direita no Brasil que trabalhou dentro do Partido Comunista da China.
Então eu conheço bem as estratégias de esquerda, eu conheço bastante o marxismo e a gente aplica justamente o antídoto aqui, como que a gente vai vencer essa guerra. A gente não pode esquecer de falar um detalhezinho, Rafael. Como é que o cara faz para conhecer o método? Qual é o site? Exato, o site. Vamos lá então. Tão bons de venda que a gente não divulga. A gente é tão... Vamos lá, o site é www.ometodoeleitoral.com. Tá? É isso aí. Facinho, pessoal. Entra lá na página que tem uma das fotos da Raquel que aparece na matéria. E estamos lá, nós três, de banhos tomados, limpos, arrumados, aparecendo para fazer o método eleitoral. Pessoal, só um detalhezinho de como funciona a plataforma, Rafael, Raquel. Quem quiser fazer o método eleitoral, você se torna ali aluno do método, as aulas ficam gravadas, você pode fazer quando você quiser. As aulas têm em média 45 minutos, no máximo 1 hora. Se você quiser pausar, você pausa, faz anotação, volta, assiste 2 vezes, 5 vezes, assiste o dia que você quiser, não tem validade, ou seja, você se torna aluno, você compra o curso agora, você pode fazer, ano que vem você vai fazer isso, para a campanha de 2022 vai estar guardado, você vai utilizar isso. Quem quiser adquirir, você pode comprar, você pode dividir até 12 vezes no cartão de crédito, você pode pagar no boleto, enfim, tem todas as facilidades do mundo. O valor do curso é um valor aqui, a gente não consegue mensurar. Eu digo para vocês, mas muita gente será eleita. Eu digo aqui, sem falsa modéstia, graças a esse trabalho do método eleitoral. E eu digo a todos vocês, pessoal, acessem www.ometodoeleitoral.com, conheça o nosso trabalho, seja aluno e entenda que você trabalhando como vereador, você se candidatando a vereador, você vencendo como vereador, como prefeito, ou você trabalhando para a política, uma ínfima parcela de um salário seu será o valor investido nesse curso. Você olha o valor que nós estamos lá no curso, o preço desse curso não chega a 10% do salário que você vai ganhar em um primeiro mês, o resto é garantido aí. E para quem quiser também trabalhar nas campanhas, muitas vezes quem está comprando não é um candidato, e sim alguém que quer trabalhar na campanha de um amigo e inclusive fazer dinheiro com isso, aplicar o método na campanha de alguém. Então, a ideia é ocupar espaços de forma profissional. E hoje, inclusive, para me atacar, eles acabaram colocando nos sites uma frase que eu digo: não ande sozinho nas redes sociais. E é verdade, eu reitero, não ande sozinho nas redes sociais. Aquele lugar... Esse lugar não é pra gente. Eles estão tentando nos calar de qualquer jeito. Sim. Então não ande sozinho. Ou você anda num bloco, ou você vai ser calado. Esse é o problema. O problema não é a Raquel, não é a nomeação, não é nada disso. O problema é o que a gente pode fazer com voz. Como disse o Fernando aqui, você pode fazer uma maratona no fim de semana e assistir o método inteiro no fim de semana, se for lembrando que é um treinamento e não é uma teoria, tá, gente? É um treinamento, ninguém vai ficar ali só assistindo, bacana, vou dormir. Não, você vai treinar e vai ter atividade para fazer entre uma aula e outra, inclusive práticas em rede social. Exatamente. Pessoal, inicialmente a gente programou para começar a aula hoje, dia 9, só que muita gente pediu para a gente adiar, porque ainda estava esperando, virada do mês, isso... Cartão, se inscrever, e também que, estávamos esperando aqui, aguardando um equipamento de edição, culpa do coronavírus, atrasou a entrega, para a gente poder fazer a edição e ficar um melhor material para vocês. E a gente garante, a qualidade está ficando muito boa, Fernando. Mensagem aqui, numa doação da Kellen Gorich, muito obrigado. Wilson Flores escreve: Fernando, estou mandando e-mail para o Visão Macro e não estou tendo retorno. Tá, vou dar uma olhada, é eu que tenho que olhar mesmo. Eu peço que todo mundo que tem dúvida com relação aos cursos, não adianta mandar e-mail para o Visão Macro. Aquele e-mail é pessoal meu e eu odeio e-mail, então é raro eu olhar aquilo ali. Mandem e-mail para contato@comunicaçãoepolitica.com, porque daí o suporte do curso vai te responder. A Índio Celino também tem acesso e eles respondem também. contato@comunicaçãoepolitica.com. Com relação a qualquer curso, pode mandar para lá que a gente responde. Adam, seja muito bem-vindo como membro padrão. Eu acho que teve algum superchat aí que teve. A Cecília Figueira mandou superchat. Obrigado, Cecília. Agradeço o elogio. Cláudio Henrique: o STF pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão? Não, isso é uma questão eleitoral, então tem que ser julgada no TSE. Obrigado, Patrícia WG. Obrigado, Fernando Antônio. Sabina Santos.
Posso fazer a inscrição no dia 30? Pode, fica tranquila, pessoal. Quem não tem como fazer hoje, fica tranquilo. A gente está anunciando, mas o curso está lá. Inclusive, depois que o curso acabar, ou seja, todas as aulas forem subidas para a plataforma, vocês podem continuar fazendo tranquilamente. É lógico que a gente quer liberar o mais rápido possível para que você já vá trabalhando a campanha, formando a equipe. Porque nesse curso, Raquel, o que a gente está mostrando é o método eleitoral para que você aprenda a fazer campanha, aprenda a montar equipe, aprenda o que é equipe, quais as pessoas que compõem a equipe, qual é o trabalho de cada uma, enfim. Nós estamos ensinando absolutamente, pessoal, absolutamente tudo relacionado à campanha eleitoral. Você vai pegar o método, vai aplicar, o método vai te pegar desde o início, te entregar até o dia da votação do segundo turno da campanha 2020. Isso, quero deixar uma claro... correção só, que eu falei dia 9, mas hoje é dia 10, né? Ele deveria ter... A primeira aula estava programada para ontem, a gente alterou todo o cronograma em uma semana. E vai coincidir o fim do curso no meio de julho, com o momento que as eleições, né, as campanhas irão decolar. E depois a gente vai fazer treinamento presencial nas cidades. Então, começa no dia 16, próxima terça-feira. Obrigado aqui ao Nilson. E deixar claro uma coisa, gente. Atenção, estrategistas de todo o país que já trabalham com isso. Nós não estamos aqui tomando lugar de estrategistas, ok? Muito pelo contrário. O que a gente faz, inclusive orienta nas aulas, é o seguinte: não adianta contratar, por mais rico que seja o candidato, contratar pessoas de fora, figurões de fora, para trabalhar toda a sua equipe ou toda a sua campanha, porque isso pode acarretar no boicote da campanha pela própria cidade. A gente sempre fala, não são os estrangeiros que vão fazer a campanha, são os nativos. A gente só te ensina como você vai captar os melhores nomes da tua cidade. Não somos nós, não. Vamos voltar então à pauta aqui, porque é o seguinte, o assunto do dia é a possibilidade de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Mas a situação no Pará pode ser diferente. Pode ser diferente, porque o primeiro a sofrer impeachment, de fato, pode ser o governador do Rio de Janeiro. Mas há um risco de no Pará haver uma prisão, Fernando. Antes de... Olha só... A Polícia Federal apreendeu quase R$750 mil na casa do secretário adjunto de Gestão Administrativa de Saúde, Peter Cassol, no âmbito das buscas da Operação Parabellum, desencadeado na manhã de quarta-feira, hoje, para investigar supostas fraudes na compra de respiradores pelo governo estadual. Segundo a corporação, o dinheiro foi encontrado embalado em jornal dentro de uma caixa térmica. Não é normal, não é? Não. Após a ofensiva da Polícia Federal, o governo do estado publicou mensagem no Twitter indicando que o servidor foi exonerado. A Parabellum realizou ao todo 23 buscas por ordem do ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ. Entre os alvos das buscas estão a casa do governador do Pará, Helder Barbalho, a residência do secretário de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Alberto Beltrame, e o Palácio dos Despachos, sede do Executivo Estadual, e as Secretarias de Estado de Saúde, Fazenda e Casa Civil. Ou seja, o governo inteiro do Pará está envolvido em problemas, Fernando. E Raquel, que já comentou aqui. Olha essa foto, Rafael, que coisa fofa. Olha lá. É preciso mostrar a foto, porque muita gente, muito brasileiro que ganha salário mínimo, que ganha pouco, né, que tem uma vida que você... conta com dinheiro de amanhã para sobreviver, nunca viram isso, Fernando. Aqui foi no Pará, pessoal. Maços de nota de R$100. Dentro de um cooler de bebida. Exato, né? Eu preferia cerveja, mas enfim, no caso aí... Eu preferi o dinheiro. Você preferiu o dinheiro. Eu preferi o dinheiro. Se não fosse sujo, eu preferi o Foi dinheiro. Eu sou capitalista, sujo, né? Isso é dinheiro sujo. Então me poupa, me deixa a cerveja. R$750 mil. Muitos brasileiros levariam a vida inteira trabalhando duro. Muitos brasileiros que perderam o emprego e que perderam seus pequenos negócios agora, durante essa pandemia, esse absurdo dessa pandemia, dessa quarentena que está fechando restaurantes, está fechando lojas, bares, pequenos negócios, Fernando, isso aí é uma renda de uma pessoa da vida inteira dela.
Isso. E está numa caixa de cerveja. E não é só não isso, não é só comparação com o dinheiro. Eles estão ganhando, possivelmente estão ganhando esse dinheiro baseado na morte de pessoas. Sim, em claro, número de mortos. sim, chegar lá. Enfim, Sim. é muito absurdo isso. E outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte, pessoal. Esses caras são os caras que olham para o Jair põe a máscara errada. Ah lá, o presidente não sabe colocar a máscara. O Jair sai lá na manifestação, pega na mão de uma pessoa, genocida, tá contaminando as pessoas. Eu te pergunto o seguinte, Rafael, que tipo de transação que você faz que você pega uma caixa de dinheiro e paga as pessoas? Quando você compra um carro, você paga com dinheiro vivo? Quando você compra um apartamento? De forma nenhuma. Essa imagem com esse dinheiro, isso já é uma prova de corrupção. Ah, não, tem que investigar, tem que ver. Pessoal, quem enche um cooler de nota de 100? Nós estamos vendo, isso aqui é covidão puro, isso aqui é dinheiro de propina, isso aqui é acordo que você faz com empresários, isso aqui é licitação que você faz com empresas, processo licitatório que você faz com dispensa de licitação, editais fraudulentos, tudo isso aqui é compra de respirador, isso aqui é porcaria que fez com que o cidadão lá de Belém, o cidadão de todo o estado do Pará, que tem as suas enfermidades que não são Covid-19, é o cara que tem outras doenças que sempre acontecem, esse cara foi chutado do hospital público do Pará. E ele foi obrigado a ficar em casa, porque todos os leitos foram reservados para pacientes de Covid-19. Cara com hemodiálise, infartado, diabetes, todo mundo ficando em casa, não podendo ir para o hospital, dentro de casa, deitado na cama com uma máscara, enquanto a galera enche o rabo de dinheiro. Que vergonha, senhores, que vergonha. Nós aqui comemorando que não tínhamos mais corrupção no país, ou pelo menos teria derrubado isso, essa nojeira, esse câncer do país, porcaria. Agora vocês começam a ressuscitar esse tipo de coisa. Que vergonha, senhores. Que depois de um ano de dificuldade sem conseguir meter a mão no dinheiro público, eles vieram com muito mais ganância, com muito mais vontade. E se a Copa do Mundo ela se concentrou principalmente em 12 estados do Brasil, o Covidão está espalhado pelo Brasil inteiro. Esse dinheiro é dinheiro que foi pago muitas vezes também por propina de empresas chinesas que estão vendendo respiradores. Muitas vezes estão vendendo e não estão entregando. Tá? Então qualquer governador que faz negócio com a China, ele está apertando a mão do Partido Comunista da China, que é um partido genocida. A mão suja de sangue. Esse dinheiro aí, Fernando, ele está manchado de sangue. E detalhe, os corruptos estão com pressa de voltar a ganhar um bom dinheiro, porque eles precisam calar a boca daqueles que estavam também, empresas que estavam envolvidas com corrupção, e dizem, olha, sabe aquele famoso acordo de leniência, não? Como você fala assim quando você vai entregar o outro lá? Como se fala? Ah, sim, Meu Deus, fugiu o termo. Mas enfim, quando você vai lá e faz um acordo onde você... Faz tempo que a Lava Jato não trabalha. A gente até esqueceu a colaboração premiada. Pois é. Voltou a trabalhar. Delação premiada. Olha, fugiu de tanto tempo. Enfim, o medo da delação premiada é grande. Então tem que acalmar. Por quê? Porque a gente viu que as empresas acabam saindo até não tão ruim assim numa delação premiada. Em compensação, os políticos... Mensagem do Eduardo Flores. Tem gente aqui da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aê, Rio Grande. Quero formar um grupo de estudos, lutar pelo que acreditamos. Vamos nos unir. Entre em contato pelo nome do YouTube. Muito obrigado pela mensagem aqui, o pessoal lá de Santa Maria. Boa gauchada, vamos pra cima. E a Rosana Dalmolin. Quero comprar o método eleitoral para minha sobrinha. É possível? Sim. Vocês três são incríveis. Raquel, estou preocupada com os candidatos aqui em Porto Alegre. Ixi. Adorei tua nomeação na Fundação Palmares. Obrigada, Rosana. Vamos conversar. Tem que ficar preocupado mesmo, Vamos né? Porque conversar. o Rio Grande do Sul, vou te contar. Como que é o cenário político lá em Porto Alegre, Raquel? É assim, Porto Alegre é um lugar onde tem muitos funcionários públicos. O funcionalismo público, assim como aqui em Brasília, enfim, é muito concentrado aí. Então... ninguém gosta de direita, todo mundo curte um sindicato. Entende o que eu digo? Então a esquerda lá deve fazer a festa. Faz festa, sim. E os últimos candidatos aí de direita realmente acabaram decepcionando, né? Então é preocupante, sim, minha querida. O que achavam que era direita no Rio Grande do Sul era a social-democracia, né?
quando a Ieda Cruz assumiu lá, falou, maravilha, vencemos o PT, acabou a esquerda. Não, era justamente isso, a social-democracia. O que acontece hoje com o governador Eduardo Leite, né? Tratado a leite de pera a vida inteira, né? Leite de soja. Eu até quero saber como os estrategistas, estou curiosa, como os estrategistas do PSDB, do PSL, enfim, dos grandes partidos irão fazer para deslocar ou afastar o nome do Dória dos demais candidatos que vêm por aí. Porque se eu for candidata lá não sei onde, disser que eu apoio o Dória, eu não ganho voto. Exato. Como que eles vão fazer para descolar o nome de Eduardo Leite, de João Dória, de Witzel, dos demais candidatos que vêm pelos partidos? Para descolar do Dória, de repente você coloca uma roupa masculina, você já consegue um pouquinho descolar do Dória. Dalit Bonini, parabéns pela nomeação e pela propaganda gratuita do seu curso. Raquel. Você viu? E espero que a Polícia Federal também faça uma visita ao Dória. Beijos, Rafa, seu lindinho. Beijos para Dalit. Márcia Tomazeto, vocês são ótimos. Helder teve uma boa escola com o pai. Exato. A família Barbalho nunca deixa a desejar. A Luiz Barreto, desde Portugal, manda mensagem pra gente. Só assisto vocês e terça livre. Mídia tradicional, nunca mais. Eu agradeço aí de coração aqui a todo mundo que está fora do Brasil, né? Pessoal, aí, você que é brasileiro, está fora do Brasil e está acompanhando a política daqui. Pessoal, muito obrigado, né? Muito provavelmente você saiu do Brasil para trabalhar, está aí vencendo na vida, está tendo um outro estilo de vida e ainda está olhando para a gente aqui que está nessa luta terrível, né? E eu agradeço porque você está junto com a gente e contamos aí realmente com o apoio de vocês, de todo mundo. Aí a gente tem muita gente do Japão. São os principais países, né? O YouTube manda um relatório para mim, Japão, Portugal e Estados Unidos. São os 3 países onde a gente tem mais visibilidade fora do Brasil. Imagina, no Japão o pessoal tá acordando agora, tá assistindo, né? Tá acordando, vai tomar o café da manhã ali, comer um sushi, um bolinho, um rolinho primavera, que é na China, né? Tomando café da manhã e assistindo. Sabe um dado interessante, Rafael, que eu acho dessa história? A gente não tem visibilidade na América Latina. A gente tem Japão, Estados Unidos, tem diversos países, né? Mas os 3 maiores são isso: Japão, Estados Unidos e Portugal. Alguém disse Japão? Por que a gente não tem pessoas que estão no Chile ou estão no Peru? Né? É um dado muito interessante para você ver como anda a nossa política. Atenção aí, pessoal, bolivianos, brasileiros que vivem na Bolívia, no Peru, mandem sua mensagem e divulguem o nosso trabalho também. Tem uma pessoa do Chile, tem uma pessoa do Chile que conversa comigo no WhatsApp e ele tá sempre aqui com a gente. E tem mais alguém dos Estados Unidos aí acompanhando a gente? Manda mensagem, a gente sabe que Boston, USA. Tem o horário, né? A diferença de horário, os horários agora são... depende da costa leste, oeste, mas vai de 1, 2 até 4 horas de diferença. E a gente queria mandar um abraço aí pro pessoal do USA, do Yes Brasil, USA, o pessoal lá tem da Flórida principalmente, em Miami tem uma grande comunidade de brasileiros. Nós estamos recebendo aqui mais superchat. Parabéns aí, pessoal do Yes Brasil, valeu. A Grace Botelho mandou uma contribuição, assim como a Rejane Helena. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que está em outros países, na Europa, que esteja na África, na Ásia, Austrália, ali na Oceania, tem pessoal da Nova Zelândia. Muito obrigado, Estados Unidos e Canadá, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ler uma mensagem aqui, Rafael, muito interessante, aqui do chat. Francisco Souza. Fernando, acabei de comprar o curso e vou presentear o meu candidato a vereador em João Pessoa. Excelente. O Joaci. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser fazer a compra do curso para outra pessoa, eu já te dou aqui um macetezinho. Compra e quando você comprar, você já coloca o e-mail da pessoa. Porque daí, quando ela for fazer o login, ela vai logar com o e-mail dela. Para você não ter que fazer no seu e-mail e depois dar o seu e-mail para a pessoa, tá bom? Já é um macetinho. Quer comprar para alguém, para o filho, para um parente ou para o seu candidato? Eu não tinha pensado nisso. Eu também. Comprar para o seu candidato? Liga para ele, conversa com ele e fala, tô te dando aqui o método eleitoral, vai te ajudar muito aí na campanha, me dá o teu e-mail que eu vou te dar aqui o login. Faz já a inscrição no e-mail dele. Chicão, você entendeu tudo. É isso que é o método. Você entendeu tudo. É o que acontece, vocês que nos assistem, sempre nos surpreendem. A mensagem aqui do Duílio Saraiva, pessoal do Rio Grande do Sul, senador Heinz, em live agora. Bora lá pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. Em Conexão Paz é isso aí. É a iniciativa, tem que partir da população. Alexandre de Paula, sou gaúcho e concordo com a Raquel.
aqui não existe candidato conservador. Ok, pessoal, então nesse Gauchada, caso vamos lá, tem vamos que procurar o candidato, pelo menos mais conservador, mais descolado da esquerda. E, na verdade, nós precisamos, tanto no Rio Grande do Sul quanto em vários outros estados do Brasil, mais candidatos alinhados à direita aqui, e ao conservadorismo. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Muitos bons nomes não concorrem porque sabem que terão a vida pessoal arrasada na internet pela esquerda. Vocês entendem? Principalmente Sim. quando você está rodeado de pessoas de outras ideologias, como você vai arriscar o teu nome, a tua empresa, o teu emprego, se você está sozinho, né? Você acaba não se expondo. Então o método serve para isso também. Se você conhece alguém que tem esse intuito, que tem esse desejo e que possa estar querendo se lançar, ou enfim, já tem alguma situação dentro de um partido, por favor, convença essa pessoa e diz que ele não vai estar sozinho. Você trabalha com ele e a gente te ensina como blindar. Ele vai andar com a gente. Não vai estar sozinho nunca. Vai estar com uma rede de proteção nacional e até internacional de pessoas que estarão atentas, porque hoje eu sou ajudado, amanhã eu ajudo você. Exatamente. Hoje o Fernando está em apuros, juntamos todos nós e vamos defender o Fernando. Amanhã a Raquel, a mesma coisa. Depois sou eu, vocês vêm e me ajudam. É uma rede de proteção. Pessoal, uma rede de proteção e tomara que você nunca precise de ajuda, mas se precisar, a gente vai estar junto. Rejane e Helena, vocês poderiam me informar, porque a família Uchoa é tão forte em Igaraçu, no Pernambuco. Isso aí normalmente é coronelismo, aquelas famílias que são tradicionais. Eu não conheço a realidade de Igaraçu, no Pernambuco, gostaria de conhecer e se eu tiver sorte eu vou aí para Pernambuco, um estado tão lindo que nós adoramos. Temos aqui... Tem uma mensagem aqui, Rafael, do Cristiano Amarilho. É a que eu ia ler agora. Boa noite. Quando que vai cair a cabeça do Dória? A cabeça da Hidra, né? Que seria o Dória em São Paulo. Parabéns pelo ótimo trabalho. Olha, minha aposta pessoal é que o Dória seria o primeiro. Parece que é o Witzel, mas agora parece que é o Barbalho. Então eu já não sei o que é melhor, né? Prisão ou impeachment? Eu acho que é prisão, né? Então, mas assim, a gente tá na situação, pessoal, sinceramente, se for para dar o impeachment ou para prender qualquer um desses três, eu tô feliz. E eu quero, na verdade, que o primeiro abra alas. E ali a gente tem uma sequência, porque além desses três, tem muitos outros. Além desses três, a gente tem muita gente. O Caiado não podemos nos esquecer. Tem muita gente nessa história aí. Lembrando, 20 governadores assinaram uma carta de repúdio ao Jair Bolsonaro no início da crise, uma tentativa de tirar o Jair. Essa galera toda queria a cabeça do presidente. E ou são muito assim que as eleições, ou estão envolvidos. Assim que o curso... Exato. Muito bem, Raquel. Assim que o curso método eleitoral acabar, no meio de julho, o que vai acontecer é uma guinada sobre as eleições. Já não vai ter mais Covid, né? Essa palhaçada de Covid tem que acabar, não vai ter mais protesto antirracismo. As eleições estarão comendo solta lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Aí você vai ver alguns governadores sobreviventes se aproximando da presidência da República porque sabe que ele é um puxador de votos. Exato. E que tudo que eles tentaram... Uma usina de votos. Tudo que eles tentaram fazer até agora está dando errado. Eles vão se aproximar de quem? Do presidente da República. Exatamente. Que puxa votos. E, se Deus quiser, a economia do Brasil estará decolando também no segundo semestre. Sim. Um amigo aí lembrou, tem o Moisés também em Santa Catarina, que está bem complicado. Não dá para esquecer. Esse é sem falar dos maranhenses ali que estão vivendo uma ditadura na mão de Flávio Dino. Nossa. Nona USA manda uma contribuição para a gente lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ela está fora do Brasil. Isso. Yuri e Patrício, vocês são demais. Parabéns pelo trabalho. Fernando, hoje, após o Media Watch, teremos encontro do grupo de estudos. Mandarei o link do WhatsApp para você. Se possível, dar uma palavra. Manda. Juntos venceremos. O Fernando também tem a Super Live hoje. Tem hoje Super Live no canal do Bernardo Kister. 10 horas da noite, então, vocês já ficam ligados aí. Após o boletim da noite no Terça Livre, a gente vai para o canal do Bernardo Kister, Super Live. Tem muita coisa importante para a gente discutir lá. Zélia Jesus mandou uma contribuição aqui. Muito obrigado. E a Kátia Barbosa escreve para a gente. Tenho 2 candidatos, já me informei com eles. Falei a respeito deste curso e se for para eu comprar 3 cursos, um para mim também, né? Tem algum desconto? Uberaba, Minas Gerais. Olha, a gente não trabalhou com a plataforma. Eu tenho que ver com a plataforma. Eu vou ver para compra de 3 ou mais. Eu vou perguntar para eles, tá bom, Kátia? Muito obrigado, então, Kátia. E o Sandro Silveira, que diz, boa noite, Fernando. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Acompanho sempre seu canal e o Terça Livre.
Chapa mídia corrupta. É isso daí. Aqui Obrigadão. A gente não dá descanso para a mídia, não. Somente hoje que eles ajudaram a Raquel, né? A gente abriu uma exceção, Exato. Porque eles estão vendendo o curso Método Eleitoral para a gente. A mídia é tão burrinha, né? O Chaves diria, dá 0 para eles, porque eles são muito burrinhos, muito inocentes. Eu vou ler uma última notícia aqui para a gente. O Guilherme Pontes, ele está falando, em Pernambuco a situação é horrível. Há décadas a família Campos e Arraes domina. Tem alguns candidatos de centro que despontam por aí. A gente sabe da realidade do Nordeste, a gente está citando aqui nome de governadores ruins, eu acho que a gente poderia fazer o exercício contrário. Vamos citar o nome dos bons, né, que tem aí pelo Brasil. Eu acho que a gente daria algum destaque para o Zema agora nessa pandemia, ele teve um posicionamento mais interessante. Concordo. Mas, sinceramente... a lista é grande, hein? Um governador. Temos uma, como diz o Caetano, né, tem vários exemplos, é porque eu não lembro de nenhum. E Rosimar Couto mandou uma contribuição aqui pra gente. Suzy Minion também. Obrigado. Suzy Minion também, que está sempre com a gente, pessoal. Muito obrigado. Agora são 8 horas. Rita falando aqui. Gostaria de fazer o curso, mas não quero me candidatar. E sim ajudar de alguma forma. Todavia, eu não conheço ninguém interessado em se candidatar. Posso fazer o curso? Rita, você pode fazer o curso, sim, a decisão é tua. Claro que você pode ajudar candidatos, porque neste momento você fala, não tenho candidato, não conheço, mas vai que daqui um mês, daqui 2 semanas você conhece um. Você já vai estar engajada nesse curso, já vai estar conhecendo muita coisa e pode ajudar candidatos, inclusive, não só onde você mora não. Um candidato que você queira ajudar no município vizinho, em outro estado, você vai fazer parte da rede. Detalhe, e Rita, saber como usar. Você e todos os outros alunos terão direito ao certificado, tá? Então, isso é importante lembrar. Sempre bom então, lembrar. No momento em que você for uma das nossas alunas certificadas, basta você divulgar na sua rede, estou certificada pelo método eleitoral. Eu tenho certeza que vários candidatos irão se aproximar de você e dizer, Rita, por favor, me dá uma mão nas redes sociais, porque eu não quero andar sozinho. Exato. Então faça isso. É uma célula, a gente não vai, por mais que a gente venda muitos cursos, e hoje a mídia, mais uma vez, muito obrigada, bombou os nossos cursos, por mais que a gente consiga muitos clientes e alunos, a gente não vai dar conta do Brasil todo. Então são vocês que farão esses cursos e não se candidatarão, que farão essa célula se divulgar, né? Exato, as pessoas acabam virando multiplicadores da informação. Isso, essa palavra. Essa palavra mesmo. Pessoal, o que a Raquel falou é perfeito, simplesmente. Nós 3 aqui, Fernando publicitário, Raquel analista política e eu jornalista, nós somos um grupo aqui multimídia, multiplataforma, que a gente consegue trabalhar absolutamente tudo. Mas são vocês que vão levar esse trabalho adiante. Né? Vocês estão multiplicando o nosso trabalho. Tudo que a gente fizer, vocês são nosso espelho. E vão ser milhares de pessoas pelo Brasil. E uma das estratégias, que é a estratégia de bloco, é que nós vamos acabar usando esse nosso prestígio nas redes para ajudar aquele vereador mais pequenininho, aquele prefeito mais da cidade mais simples. É assim, com a estratégia de bloco. Só nessa hora que nós vamos poder entrar com o nosso prestígio de rede. O resto é com vocês e a gente organiza como se faz. Tudo começa com o treinamento do método eleitoral. Ele é completo em si, ele é fechado. Mas se alguém quiser depois treinamento presencial com outras atividades que nós podemos praticar juntos, como Media Training, né, que precisa ser pessoalmente no curso, a gente fala e dá dicas de Media Training, mas um treinamento presencial é outra história. Nós vamos lá. Fernando, Raquel e eu, a gente vai até a sua cidade. A gente vai aí, vai falar com vocês, vai levantar a bola de todo mundo. Jorge Felipe escreve pra gente, meu primeiro superchat no Comunicação e Política. Sem tapua nos barbalhos. O primeiro de muitos, muito obrigado. Aqui. Temos também a mensagem da Rita, gostaria de fazer o curso, já falamos com ela, então. O Arquimimo está sempre com a gente. Jorge Felipe, já falamos dele. Arquimimo Neto, está sempre com a gente, mandou uma contribuição, muito obrigado. List escreve, eu realmente gostaria de fazer o curso, sou pré aqui em Resende, mas estou fazendo militância. Ele está fazendo militância política. Militância política, olha, um completa o outro. Isso, se você quiser. O militância política, Rafael, ele é um curso bem curto, porque são 3 aulas no Militância 2019, 3 no 2020. List, né? List, uma dica, cara, faça o método eleitoral.
corre com militância, termina ele que é rapidinho e faz o método. É uma dica que eu te dou, porque as tuas chances de vitória na campanha eleitoral, cara, vão subir exponencialmente. Agradeço também ao Ronaldson Vasconcelos. Pessoal, a gente está com a hora estourada, hein? Pessoal, completamos aqui 1h34. A outra notícia que eu tinha para ler aqui, na verdade, ela não é tão importante e é fria até, nós podemos voltar em outra edição aqui do Comunicação e Política do Media Watch, que está sempre com vocês, toda segunda, quarta e sexta, às 18h30, né, Fernando? Exato. Estamos juntos, trazendo uma luz para vocês e revelando os fatos como eles verdadeiramente são. Muito obrigado, Raquel, pela sua presença aqui hoje. Suas considerações finais. Muito obrigada pelo acolhimento, pela cadeira. E quero te perguntar, então você acha que a capivara é o gravador que encontraram dentro da sala, possivelmente da sala do presidente? É o anãozinho ali do Maynard, entrou em óbito. Que vergonha! Foi coronado. Deixa eu ler o superchat. O Plínio está reclamando que ele mandou o superchat e a gente não leu. Desculpa, Plínio, é verdade. Eu não vi, Plínio. Falem sobre o julgamento que está ocorrendo no STF sobre o inquérito das fake news. Pelo visto, querem continuar brincando de ser ditadores. O AI-5 é logo ali. Gente, o inquérito das fake news estava rolando hoje. Essa história vai longe. É mais um episódio da CPMI das fake news, da CPI das fake news, do inquérito sigiloso do Alexandre de Moraes com o Toffoli. No fundo, eu falo muito sobre isso aqui, Plínio. Agradeço a tua mensagem. Mas eu tenho dito sempre, pessoal, no fundo, o objetivo final nunca é a gente. Nós somos ferramentas, meios, para o bem e para o mal. O objetivo final é você. O objetivo final do inquérito das fake news é calar você, não é calar o Comunicação e Política. Eles querem nos calar porque eles sabem que nós somos vetores de informação para vocês. Mas eles querem calar no fundo é você que é o cidadão brasileiro. Mesma forma o método. Nós estamos criando um método. Por quê? O método é nosso? Não, porque nós queremos chegar em você que é o consumidor final. Pessoal, o indivíduo, o cidadão brasileiro, ele é a arma mais poderosa e a única arma que pode mudar um país, no caso, mudar a realidade brasileira. Nós somos só o meio. E Exato. Nesse sentido aí, tem muita água para rolar e eu acredito que essa história da dona Joyce Hasselmann pode mudar todo esse inquérito. José Aprígio escreve aqui: o Dória é a porta do inferno. O impeachment dele seria um avanço para resgatar a economia daquele estado e do país. De verdade, concordo. Pessoal, vocês de São Paulo, vocês são a locomotiva ainda industrial e grande parte do agronegócio do Brasil. A recuperação de São Paulo é fundamental, né, Fernando? Exato. E Raquel, e a gente espera um segundo semestre de muito crescimento econômico para o Brasil. Então, a situação do Dória, ele ficando ou não, os paulistas têm que se unir, trabalhar como sempre fizeram e mostrar que vocês são diferentes. Se o Dória não cair por impeachment ou por prisão, ele vai cair na eleição, né, Fernando? A gente vai acabar isso aqui hoje não. Recado para todo mundo. Antônio Rocha está se recuperando. Aquele meliante está lá na maca do hospital, Fernando, mandando mensagem para a gente. O cara, ele tá na maca. Ele está mandando mensagem. E ele manda mensagem. Olha só, o cara tá lá na maca do hospital, convalescendo e conspirando. Eu quero fazer... E nos chamam de robô. E nos chamam o cara de robô. tá lá mal numa maca. Mandou uma mensagem pra gente aqui, enquanto a gente estava conversando, antes de começar o programa, dizendo: o que vocês acham da gente fazer uma manifestação na frente do Buriti para derrubar o Ibanez? Eu empurro a maca. Aquela história, né? Ele já está conspirando sem aparelhos, né? Sem ajuda de aparelhos. É isso aí. Vai dormir, Antônio Rocha. Vai tomar teus remédios, rapaz. Se aquieta, fica quieto, humilhante. Consa Galvão, que também sempre escreve pra gente aqui, ó. Consa Galvão, dinheiro para a pandemia foi uma boa isca para pegar peixe grande. Concordo. Também, Clélia Silva. E talvez seja por isso que estão segurando o Dória mais tempo, hein? Que o Dória é o que comanda a coisa. Valeu, gente. Clélia Silva, obrigado. Um abraço a todos. Até sexta-feira, então. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia
vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com.